Então, beleza. Bom dia, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de forma remota, né, por causa da pandemia. E hoje a gente vai estudar dois conteúdos aí da parte de refração, que é prisma e lâmina de faces paralelas, tudo bem? Vocês podem ficar à vontade para perguntar e para tirar as dúvidas aí que vocês quiserem. Vou apresentar agora aqui a minha tela e vocês vão me confirmar aí se está aparecendo para vocês. Vamos lá. Todos aí conseguem ver minha tela? Sim, professor. Beleza? Então, vamos lá. Aí tá a aula 1, mas não é aula 1, né? Você já sabe. Então, mais alguém aqui entrando. Então, vamos lá. Lâmina de faces paralela e prisma, tá? A gente vai começar falando da lâmina de faces paralelas, tá? Que é como se fosse o vidro aí da tua mesa, tá? Uma mesa de vidro, ela é formada por uma lâmina, né? De faces paralelas que tem uma certa espessura, essa lâmina aí. Tudo bem? Então, eu coloquei assim, olha lá. Consideremos uma lâmina transparente de vidro, por exemplo, limitada por duas faces planas e paralelas. A situação de maior interesse para nós é aquela em que a lâmina é envolvida por um único meio transparente, no caso o ar, né? A mesa de vidro aí da tua sala está no ar. Tudo bem? Então, o meio que envolve as duas faces dela, a face de cima e a face de baixo, é o ar. Aí eu vou mostrar uma figura para vocês que vai mostrar um exemplo desse e o que acontece com a trajetória de um raio de luz monocromática, não é policromática, é uma luz monocromática que atravessa, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, o desenho, tá aí, olha lá. Tá? Então, nós temos aí uma lâmina, né, de vidro que está no ar. Repare o seguinte, para os elementos aí, esse E é a espessura da lâmina, olha lá. Existem lâminas mais grossas e lâminas mais finas. A gente vai representar a espessura dessa lâmina pela letra E, tudo bem? Tá? E aqui R é um raio de luz incidente que vai passar do ar e vai entrar no vidro aqui, tá? Tudo bem? A gente estudou lá em refração que quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela vai se aproximar da normal, tá? Então, isso aqui para vocês não é novidade. Esse raio vai desviar para dentro, ou seja, o ângulo R, que é o ângulo de refração, ele vai ser menor que o ângulo I, que é o ângulo de incidência. Essa linha pontilhada aqui é a reta normal, beleza? Tá? Então, repare, a direção inicial que esse raio tinha é essa aqui, ó. A direção que era para ela seguir. Como ela passou do ar para o vidro, que é o meio mais denso, ela aproximou da normal. Então, ela sofreu um desvio, né? Um deslocamento lateral aqui, olha lá, tá? Porque a direção que era para ela seguir era essa pontilhada, que era a direção inicial que ela tinha. Como ela passou do ar para o vidro, ela desviou para dentro, e aí ela adquiriu um ângulo R, com a normal, que a gente chama de ângulo de refração. Só que esse raio aqui dentro do vidro, ele continuou se propagando, e quando chega lá do outro lado, né, vai ocorrer o oposto do que aconteceu aqui em cima. Agora ele vai passar do vidro para o ar, né? E aí vai acontecer exatamente o contrário do que aconteceu aqui em cima. Quando ele passa do ar para o vidro, ele aproxima da normal. Mas o que acontece quando ele passa do vidro para o ar, aqui do outro lado? Ele vai se afastar da normal, tá? E aí vocês vão perceber o seguinte, que esse ângulo que ele vai formar aqui é exatamente igual ao ângulo que ele tinha lá em cima, olha lá. Porque se ele passa do ar para o vidro, ele aproxima esse tanto, quando ele passa do vidro para o ar, ele volta até aquela direção que ele tinha. Então, perceba que a direção do raio que sai aqui do outro lado é a mesma direção do raio que vinha lá em cima. Ele apenas sofreu um deslocamento lateral, né, em relação à direção que ele tinha antes. Mas ele está na mesma direção, tá? Então, ele sofreu só um desvio lateral, que a gente chama. Tudo bem? Esse desvio lateral, aí vamos começar com as fórmulas aí chatas, né? Esse desvio lateral, se você for aplicar a lei de Snell aqui, você chega nessa conclusão. A gente não vai ficar deduzindo fórmula aqui, até porque isso não é o objetivo, né? É só para você entender. O que que tu tens, se eu perguntasse, o que que tu tem que entender daqui, basicamente? Tens que entender que ela não vai sofrer um desvio angular, porque a direção da luz que entra no vidro é a mesma direção que ela sai, ela apenas sofre um desvio, um deslocamento lateral aqui, né? Ela desviou na lateral aqui. Então, ela estava nessa direção, agora ela está nessa outra aqui. Um pouco mais abaixo. E esse desvio lateral, esse deslocamento lateral,
ele é tanto maior quanto maior for a espessura da lâmina. Ou seja, ele é proporcional, ele é diretamente proporcional à espessura da lâmina. Quanto maior a espessura da lâmina, quanto mais grossa for a lâmina de vidro, maior esse desvio lateral, tá? Então, basicamente, é isso que vocês têm que saber aqui, que o ângulo que ele entra aqui vai ser igual ao ângulo que ele vai sair lá do outro lado no ar, tá? E aí ele sofre um desvio, um deslocamento lateral D, que é dado por E, sendo E igual à espessura, seno de I menos R. Quem é o I? O I é o ângulo de incidência, isso aí numa questão eu vou te dar. R é o ângulo de refração aqui, dividido por cosseno de R. Então, vai ser preciso aquela tabela que a gente viu lá de seno e cosseno, que eu até coloquei para vocês uma vez aí, vocês anotaram. Tudo bem, gente? Posso continuar? Pode. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que tu tem que saber? Tem que decorar essa fórmula? Não, não tem que decorar nada. Tu tem só que entender que numa lâmina de faces paralelas, o raio incidente ele sofre um desvio lateral, e esse desvio depende da espessura da lâmina. Então, imagina o seguinte, se eu tenho uma lâmina de 10 centímetros de espessura e outra de 20 centímetros de espessura, o que é para eu entender aí? A lâmina de 20 vai sofrer um desvio o dobro, né, do que a lâmina de 10, já que esse desvio é proporcional, é diretamente proporcional exatamente a essa espessura. Quanto maior a espessura, maior o desvio. Então, se uma lâmina for o dobro da espessura da outra, ela vai sofrer um desvio com o dobro do desvio da anterior, da mais fina. Tá? É isso que é para te saber. Se fosse cobrar uma prova de vocês, eu ia perguntar isso, eu nem ia colocar cálculo. Tá? Eu ia perguntar o que ia acontecer com o desvio se eu dobrasse a espessura da lâmina. Aí eu queria dizer que o desvio vai dobrar porque ele é proporcional a essa espessura. Tá entendido, galera? Tá. Beleza? Aí, olha lá. Tudo que eu falei, eu coloquei como resumo aí. Se vocês quiserem, depois eu dou esse slide para vocês. Mas tem isso na apostila, tá? Que vocês receberam. Concluímos, então, que o ângulo de incidência na lâmina é igual ao ângulo de emergência, que é esse ângulo aqui, olha lá. O ângulo que ele entra aqui, o I, ele é igual ao ângulo que ele sai lá do outro lado, do vidro para o ar, tá? É igual ao ângulo de emergência. Isso traz uma importante consequência. Tudo que está escrito aqui eu acabei de falar. Numa lâmina de faces paralelas envolvidas por um único meio, o raio emergente é paralelo ao raio incidente. Assim, o raio emergente não apresenta desvio em relação ao raio incidente, mas apenas um deslocamento lateral. Beleza, galera? Tá entendido isso aí? Sim, professor. Tranquilo? Eu estou explicando assim bem calma, repetindo várias vezes, porque como tem essas fórmulas chatas aí o aluno ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas eu quero focar mais na teoria do que nos cálculos. Vamos lá. Eu vou até passar a questão de cálculo aí, mas eu vou resolver para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Observemos que para valores determinados de I, de R, de novo a fórmula. A mesma fórmula, tá? Observemos que para valores determinados de I, de R, o deslocamento lateral é diretamente proporcional à espessura. Então, esse D, ele depende da espessura, como eu falei. Se tu pegar uma lâmina mais fina e uma lâmina mais grossa, a lâmina mais grossa vai sofrer um desvio maior que a lâmina mais fina. Se ela tiver o dobro da espessura, ela vai sofrer o dobro de deslocamento. Se ela for 3 vezes mais espessa, mais grossa, ela vai sofrer um deslocamento 3 vezes maior e assim sucessivamente, tá? É proporcional. E aí, eu multiplicaria isso pelo seno de I menos R sobre o cosseno de R. Tá, uma aplicação disso, professor. Eu não quero saber de matemática, eu quero saber onde é que eu uso isso no meu dia a dia. Eu já até falei, quando tu vai no shopping, que tu tá olhando uma vidraça lá, tá olhando uma sapataria, sem entrar na loja, só através da vitrine, tu enxerga a imagem lá dos sapatos mais próxima. O sapato tá no ponto P aí, e tu enxerga ele no ponto P'. Quando tu entra na loja, tu vai ver que o sapato tá mais longe da vidraça do que parece lá de fora. A imagem aí, pelo fato de sofrer um deslocamento lateral, olha lá, o desvio lateral seria isso aqui, ó, que a gente está discutindo. Seria esse desvio aqui, ó. Isso aqui seria o D, ó. Tá? Repare que tem a mesma direção aqui, ó. Só que como tu enxerga em linha reta, tu vai enxergar esse traçado aqui, ó. Então, para ti, o sapato está nessa posição, quando na verdade ele está lá atrás.
tá? É igual aquela história lá da piscina, que a gente enxerga o fundo um pouco mais acima. Então, a gente enxerga um pouco mais na frente. Tu tá olhando uma roupa, um vestido numa loja que você quer comprar, você olha lá de fora primeiro o preço, tudinho. Você está enxergando ele mais próximo do que ele realmente está. Na verdade, ele está um pouco mais afastado. Deu para entender, turma? Deu. Beleza? Aí tá aqui um exemplo que vai dar para te perceber, olha lá, tá? Então aqui eu tenho uma lâmina de vidro. Deixa eu circular aqui para vocês prestarem atenção. Tá aqui, ó. E tem esse elemento aqui, esse, eu acho que é um martelo, sei lá, um elemento aqui de ferro, um objeto. Perceba que quando a gente olha através do vidro, ele parece mais perto, né? Só que olha para cá, sem ser pelo vidro, tu vai ver que ele está mais afastado. Mas através do vidro, a gente olha ele mais perto. É isso que acontece aqui também, a mesma coisa. É isso que acontece quando tu tá olhando uma vitrine numa loja, tá? Tu enxerga a imagem um pouco mais próxima do que ela realmente está, do que o objeto está. Tudo entendido, galera? Tá fácil ou tá difícil isso aí de entender? Tá fácil. Tá fácil. Então, quer dizer que foi uma boa explicação. Só entendeu? Vamos lá. Bom, isso aí eu não sei se eu falei um dia desse para vocês, mas eu coloquei aqui esse outro exemplo também, tá? Que é o fenômeno da Fata Morgana. O que é a Fata Morgana? Né? Em regiões frias, formam-se camadas de ar fria e camadas de ar quente mais acima, tá? Aí, a gente acaba vendo a imagem de um navio, por exemplo, acima do que ela realmente está, por causa do desvio da luz que vem desse navio, quando passa da camada mais fria para a camada mais quente. A camada mais fria tá próximo do navio, porque está próxima do rio, tá? E a camada de ar mais acima está mais quente. Então, quando a luz sai do mais frio para o mais quente, ela desvia, devido a índice de refração diferente, e aí a gente vai enxergar, olha lá, é o contrário. Vocês lembram lá quando a gente falou do asfalto, né? Que a camada de ar do asfalto ela é mais quente do que a camada de ar que está em cima. E aí a gente enxerga como se tivesse uma poça de água, que é a miragem lá do deserto, que aparece no chão, né? Só que aí é o contrário, o que está mais embaixo é o que está mais frio. E aí tu vai enxergar o fenômeno ao contrário. Em vez de enxergar uma poça de água no chão, tu vai enxergar em cima, no ar. E aí tu vê esse navio de longe, isso é uma foto real, tu vê esse navio de longe como se ele estivesse flutuando. Esse fenômeno chama-se Fata Morgana. E tem uma história curiosa, que os físicos acham que foi isso que enganou os marinheiros lá do Titanic, né? Esse fenômeno aí pode ter encoberto, o navio pode ter encoberto, perdão, as camadas de ar lá podem ter encoberto o iceberg, tá? Onde o Titanic sofreu aquela colisão. Então, isso aí pode ter causado o acidente, esse fenômeno aí, tá? Isso aí, esse comentário, inclusive, caiu na prova do Enem, tá? Se vocês forem resolver, e se eu fosse vocês, eu estaria fazendo isso. Se eu fosse aluno esse ano, do terceiro ano, eu ia pegar as provas do Enem todas e ia resolver todas, de 2009 para cá, tá? Se você fizer isso, você, quando chegar final do ano, você está habituado com o tipo de prova que cai lá. Eu vou fazer esse pedido, todas as aulas para vocês aí. Comecem a resolver as provas do Enem, tá? Pelo menos em física, vocês podem contar comigo. Olha, o professor estava resolvendo essa prova do Enem aqui do ano tal, eu cheguei nessa questão, não consegui fazer. O senhor pode me explicar? Teria o maior prazer, tá? De explicar para você, de ajudar. Tudo bem? Posso continuar, galera? Pode. Beleza? O restante da turma aí, consegue me ouvir? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Então, tá entendido aí, lâmina de faces paralelas? Sim. Tá. Professor, e se a luz não entrar inclinada, se ela entrar reta na lâmina, ela vai sofrer aquele desvio lateral? Não. Se ela entra desse jeito aí, formando 90 graus, o θ1 é igual a zero e o ângulo que ela vai sair de lá também é igual a zero. E aí não vai ter, o desvio vai ser igual a zero. Ela não vai sofrer desvio. Ela só sofre desvio. A gente viu isso também já, né? Quando ela entra perpendicular, ela não se desvia. Isso aqui é só para lembrar. Tudo bem?
Bom, vamos falar de prisma aqui, tá? Prisma também tem algumas fórmulas, mas não é tão difícil. E eu vou explicar bem devagar, para que vocês possam perguntar aí as dúvidas e consigam entender, tá bom? Não se preocupe com fórmula, mais uma vez, não se preocupe com as fórmulas que vão aparecer aí. Se preocupe em entender o que eu estou explicando, a teoria, tá? Se tu souber a teoria, tu mata a questão. Olha lá, eu coloquei assim. Em ótica, prisma é o conjunto de três meios homogêneos, né? E separados por duas superfícies planas não paralelas. Olha para o desenho que tu vai ver que a superfície do prisma ela não está paralela com a outra, né? Cada uma tem uma direção. Então, elas não são paralelas, né? Que são as faces do prisma. Quando eu digo três meios, é porque tem o ar, tem o vidro do prisma e tem o ar do outro lado, tá? Por isso que é três meios. Entenderam aí? Porque tem aluno que pensa que é dois meios, né? Só o vidro e o ar. Não, é o ar de um lado, aí entra no vidro e sai do ar do outro lado. Então, são três meios. Ar, vidro e ar. Tá? Aí eu vou ler de novo aí, que agora tu vai entender melhor. Em ótica, prisma é o conjunto de três meios homogêneos. Os meios são homogêneos, ou seja, o vidro é só vidro ali, não tem nada misturado com vidro. E o ar é só ar, não tem outra composição. Por isso que eles são homogêneos, feitos de mesma matéria. E transparentes, separados por duas superfícies planas não paralelas. Olha aí as faces do prisma, e tu vai perceber que elas não são paralelas, cada um tem uma direção, né? Não é igual a lâmina de faces paralelas, a gente acabou de ver. As faces, onde é que elas se encontram? Elas se encontram numa reta chamada de aresta do prisma, tá? Tudo que eu falei, eu vou mostrar um outro desenho, que tu vai entender melhor. Nesse desenho aí, inclusive, está aparecendo um fenômeno que a gente já estudou, que é a dispersão da luz, né? Lembra que o Isaac Newton ele usou um prisma para explicar a dispersão da luz branca. Então, quando a luz branca atravessa um prisma, ela sofre um fenômeno chamado de dispersão, que é abrir nas 7 cores do arco-íris. Lembra das 7 cores? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tem que decorar essa sequência, não tem jeito. Tem que saber essa ordem aí, porque eles perguntam em prova essa ordem. Vamos lá. Um outro desenho aí para a gente começar a se familiarizar com o prisma. Prisma de vidro colocado no ar, tá bom? Então, tu tens aí esse exemplo de um prisma de um vidro, cujo meio de separação que ele está imerso aí é o ar. Aí você vai ter a aresta do prisma, que é essa linha aqui, olha lá. E aqui a seção principal, tá? Repare que essa seção principal, ela é perpendicular à direção da aresta aqui em cima, olha lá, tá? Forma 90 graus. E aí o prisma ele tem um ângulo aqui, A, que a gente vai chamar de ângulo de refringência, tá? Tudo bem? Vocês têm isso na apostila de vocês, tá? Então não precisa agora de ser assim, nomes diferentes, nomes novos, vocês vão se acostumar. Então, prisma óptico, o ângulo A entre as faces é chamado de ângulo de refringência. Tudo bem? Até aí, gente, tá dando para entender? Sim, professor. Tranquilo, né? Não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Aí vamos às fórmulas, que vocês não vão, pelo amor de Deus, se precipitar e ficar com medo ainda. Vamos lá. Então, vamos primeiro olhar para cá, para o lado direito, onde está o prisma, o desenho dele, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? É a mesma coisa que aconteceu na lâmina de faces paralelas. Então, uma luz, ela vai passar do ar para o vidro. Vamos supor que esse prisma seja de vidro. E aí, se vocês lembrarem, esquece o que tem para cá. Olha só aqui onde a luz está entrando. Tu tens o ângulo de incidência e tu tens o ângulo de refração, que a gente vai chamar de R1, tá? O ângulo de refração é R1. O que eu estou falando, eu vou estar marcando aqui para vocês, olha lá. Ângulo de incidência, estou circulando aqui. E ângulo de refração. Lembra que esse ângulo aqui é medido entre o raio incidente e a normal. Esse ângulo aqui é o ângulo de refração, a primeira refração que ele vai sofrer, que eu vou chamar de R1, né? É o ângulo entre o raio que sofreu a refração e a normal. Perceba que a direção que ele vinha antes era essa daqui, olha lá, tá? A direção que ele vinha antes era essa. Então, o que acontece? Ele sofreu um desvio, aproximou da normal, porque está passando de um meio de menor índice de refração, né? Que é o ar, para o meio de maior índice de refração. Quando chegar lá do outro lado,
o que vai acontecer? Ele vai sofrer outra refração. Ele vai passar agora do vidro para o ar de volta. E aí tu vai ter um outro ângulo, aqui, um ângulo R2 aqui dentro, e tu vai ter um ângulo I2 lá fora. Tudo bem? Tá? Lembrando que esse A é o ângulo de refringência que a gente falou lá no desenho anterior, tá? Então aqui parece muito complicado, porque tem umas linhas, umas retas. Ele só está aplicando aquelas regras que você já sabe. Se vocês olharem para o desenho, vocês vão entender, se lembrar da regra. Quando passa do ar para o vidro, diminui o ângulo, né? Aproxima da normal. Quando passa do vidro para o ar, aqui do outro lado, afasta da normal. Então, só está acontecendo isso. Tudo bem? E aí, aqui algumas regras lá de geometria plana, né? Ângulos alternos internos, opostos pelo vértice. Tudo bem? Tá? Então, aqui a gente precisa saber, basicamente, o seguinte. O ângulo de refringência, se eu te der uma questão com esse desenho aí, e pedir assim, quanto vale o ângulo de refringência? Esse A aqui. Ele é a soma de R1 mais R2. Quem é R1? Essa primeira refração aqui, olha lá, aqui dentro. E o R2 é a segunda refração aqui, olha lá. Tá? Tudo bem? Repare o seguinte, que existe um desvio angular total. O que é o desvio angular total? A direção que o raio vinha era essa daqui. Qual foi a direção que o raio entrou? Que o raio entrou na direção do prisma aqui. Né? A direção que ele tinha antes de entrar no prisma era essa. Então, eu vou seguir essa linha, essa direção que ele tinha, até o outro lado, tá? Olha lá. Essa era a direção que ele tinha lá, antes de desviar. Tudo bem? E ele sai lá do outro lado, nessa direção aqui, olha lá. Repara, qual foi a direção que ele entrou? Foi essa. E a direção que ele saiu foi essa. Então, existe um ângulo aqui entre a direção que ele saiu, né? Que foi essa daqui, o I2, e a direção que ele vinha. Então, ele sofreu um desvio angular, que é esse delta, tá? Se eu quiser calcular, eu posso provar matematicamente para vocês que esse ângulo delta, ele é igual a essa relaçãozinha aqui, olha lá. I1, quem é o I1? É o ângulo de incidência na face 1, mais I2, quem é o I2? É o ângulo que ele sai formando lá do outro lado, menos o A, que é o ângulo de refringência. Então, numa prova aqui, vocês não vão precisar decorar isso aqui. Eu dou essas fórmulas para vocês, tá? Então, só estou explicando de onde veio aqui. Verifica-se que para o desvio angular mínimo, qual o mínimo desvio que pode ter? É quando o ângulo I for igual ao ângulo 2, né? I1 igual a I2. Só que se I1 for igual a I2, que eu chamar de I, aqui, olha lá, aqui e aqui os ângulos são iguais. Se I1 for igual a I2, né? E eu vou chamar eles de I, então eu posso colocar I mais I menos A, é o que está bem aqui, olha lá. Quanto vale I mais I? I mais I, professor, é 2I, tá bem aqui, ó. Menos o A. Então, numa questão que ele falar para vocês que a luz sofreu um desvio mínimo, a gente vai substituir essas fórmulas aqui por essas, que são as mesmas, né? Na verdade, as mesmas fórmulas. E o ângulo de R1 vai ser igual a R2, que é igual a R. Então, aqui eu vou colocar R mais R. Quanto é R mais R, galera? 2R. Então, essas duas fórmulas aqui são as mesmas que estão aqui em cima, só que com essa condição. Se I1 for igual a I2, eu vou ter 2I, tudo bem? Tá bom, Alice, pode sair e voltar. Depois você assiste desde o início. Então, essas relações aqui embaixo são as mesmas que estão aqui em cima, só que considerando o I e o R iguais. Então, aqui eu vou colocar R mais R vai dar 2R, tá? Olha lá, R mais R é igual a 2R. E I mais I é igual a 2I. Então, vai ficar o desvio mínimo 2I menos A. Tudo bem, galera? Beleza? O principal é tu ver... O principal é você perceber que sofreu um desvio, a direção que ele vinha para a direção que ele saiu lá. Tá? Essas fórmulas aqui, não se preocupem em decorá-las, não. Preocupe só em entender o que eu estou explicando aqui na teoria. Posso continuar, turma? Pode. Pode, prof. Bom, onde é que eu uso isso, professor? Serve para alguma coisa? Serve. Existem alguns prismas que a luz sofre reflexão total. E aí a gente pode usá-los. A gente vai ver aqui algumas aplicações dele, tá? Onde a gente pode usar esses caras aí. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos supor que eu calcule o ângulo limite de um prisma de vidro.
Se vocês lembrarem da aula passada, ângulo limite é o índice menor sobre o índice maior. Seno do ângulo limite, a gente já... Eita, agora eles não vão deixar eu dar aula aqui. Deixa eu tirar eles daqui, peraí. Só um instante. Vamos lá. Então, se eu quiser calcular o ângulo limite de um prisma, eu vou pegar o seno do ângulo limite, né, que é o índice menor sobre o índice maior. Índice menor é o ar, índice maior é o do vidro. Então, vai ficar o índice do ar vale 1, isso eu já falei em aulas passadas para vocês, né? E o do vidro, você não é obrigado a saber, ele te dá na questão, 1,5. Quando tu divide 1 por 1,5, isso dá 0,66. Se tu consultar uma tabela de seno, tu vai saber que o seno, que o ângulo cujo seno vale 0,66 é aproximadamente 42 graus. Então, o ângulo limite para essa luz incidir aqui e ainda sofrer refração é 42 graus. Nesse caso aqui, a luz está incidindo com o ângulo I maior que o ângulo limite. E eu falei para vocês em questões, em aulas passadas, que quando a gente supera o ângulo limite, não sofre mais, a luz não sofre mais refração. Ela vai bater, vai voltar, vai sofrer uma reflexão total. Então, através disso aqui, eu posso desviar a luz para esse outro lado aqui, olha lá, sem ela sair desse lado. E isso eu uso em microscópio, eu uso em binóculo. Dentro desses equipamentos, tem esses prismazinhos de vidro para desviar a luz para onde eu quiser, tá? Em telescópio também tem isso aí, tá? Tudo bem? Então, aqui ocorre a reflexão total, porque o ângulo de incidência aí é 45, e o máximo ângulo, o ângulo limite aqui seria 42 graus. Como eu estou incidindo a luz num ângulo maior, a luz sofre uma reflexão total. Olha lá. Então, aqui exemplos aí, ó. Reflexão total na face BC. Aí, nesse exemplo, a luz foi desviada 90 graus, tá? Porque ela está incidindo num dos catetos do prisma. Aqui, ao outro lado, ela está incidindo na hipotenusa desse prisma. Quando ela incide na hipotenusa, ao invés dela sofrer uma reflexão total, ela sofre duas, tá? E aí ela volta na mesma direção que ela veio. Ou seja, a luz vai ser desviada agora 180 graus, tudo bem? Tá? E aí eu posso brincar com a luz, eu posso desviar ela para onde eu quiser, se eu tiver um prisma e souber onde eu devo incidir a luz, o ângulo correto, tá? A aplicação aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Pode ser num periscópio, pode ser num telescópio, num microscópio, num binóculo. A gente usa esses prismazinhos lá dentro. Tudo bem, galera? Tranquilo aí para vocês? Podemos continuar? Cadê a galera? Tá, pode continuar. Estão me ouvindo aí? Estão calados? Vocês já tomaram café? Já. Já. Ainda não. Parece que estão com fome, é por isso que, ó, dá não. É por isso que a menina falou aí, fraquinha, acho que nem tomou o cafezinho dela com pão. Então, vamos lá. Bora se espertar. Dá uma olhada nessa questão aí. Ixi. Acho que gás é serviço essencial, né? Acho que tá aberto, pode comprar, né? Jeito de tomar aquele Nescauzinho gelado aí. Né? Compra aí na quitandinha aí, no supermercado, Nescauzinho gelado e toma. É comprar o gás. Assim que eu faço aqui em casa, quando eu sou pego de surpresa. Eu vou começar... Bom dia, Erika. Eu vou começar agora a atividade. Tu já chegou no final da explicação da teoria? Aí depois tu assiste, que a aula tá gravada. Eu vou postar mais tarde lá para vocês, tá? E quando termina essa aula, ainda não tá pronta a gravação, tá? O Google vai me dar depois de 1 hora, que ele vai me avisar que a gravação tá pronta. Aí eu baixo no meu computador, entro lá no YouTube da escola e posto lá. Então isso demora mais ou menos 1 hora depois da aula, 2 horas depois da aula.
Mas ainda hoje eu disponibilizo para vocês. Dá uma lida nessa questão aí. Quem assistiu do início vai acertar tranquilo essa questão aí. Já deu tempo de ler? Já. Então vamos lá. Dá para fazer essa questão? Você conseguiria acertar? O que vocês acham? Ela não é de marcar, são duas perguntas que eu expliquei na aula. Quando observemos uma mosca através Essa de uma imagem vidraça é real. Vamos discutir aqui. Quando observamos uma mosca através de uma vidraça comum, ou seja, uma lâmina de faces paralelas, o que vemos na realidade é a imagem da mosca, conjugada pela lâmina. Eu falei isso sobre uma vitrine de uma loja, quando a gente observa lá de fora? Falei ou não falei? Sim. Falou. É isso aí que ele está perguntando. Essa imagem que eu observo é real ou virtual? Ela é formada pelos raios de luz ou pelos prolongamentos? Hein? Falem aí. Tem problema de errar, não. Prolongamento. A B Prolongamento, que ela é formada por prolongamento? Se ela é formada por prolongamento, a imagem é real ou virtual? Virtual. Virtual. Real é quando a gente projeta numa parede uma imagem do data show, do cinema. Então, a resposta da letra A seria uma imagem virtual, porque ela é formada por prolongamentos. Isso aí também eu falei pra gente. A distância dessa imagem, para nós, é maior ou menor do que a distância real do objeto? Ela parece mais próxima ou mais longe da vidraça? Maior. Não, a distância da imagem, não é do objeto. A distância entre nós, a imagem, né? Entre nós e a imagem é maior ou menor do que a distância entre o objeto, que é a mosca? Aparece mais perto ou mais longe do vidro quando a gente olha? mais perto. Mais perto. Mais perto. Então a distância é maior ou menor? Maior. Menor, se é mais perto da gente é porque é menor a distância, certo ou não? Sim ou não, gente? Sim! Isso, beleza. Dá uma olhada aí para entender. Estou. Olha aí. Para esse desenho, vê se melhora agora a tua compreensão. Tu tá desse lado aqui, ó, tu é observador, tá olhando através de uma vidraça. Tá aqui teu olho, olha. Tá vendo aqui? Isso aqui é você olhando lá a mosca, lá no vidro, tu vai comprar pão, pronto. Aí tu vai comprar o pão lá, um doce, tem um monte de mosca lá em cima que tu vai comer, olha. Né? Vai lá na padaria, lá na quitanda do seu Zé, aí tu vê, através da vidraça, o pão lá, pão doce. Aí tem uma mosquinha lá em cima do pão, que tu vai comer. Um pão de ontem. De ontem, exato, é aquele mesmo. Mas com fome a pessoa come, não quer nem saber. Aí, a mosca, ela tá nessa posição aqui. Como a luz sofre um desvio, quando passa do ar para o vidro, tu vai enxergar esse prolongamento. Então, essa posição aqui, Emilinha, que é a imagem da mosquinha lá. Ela aparece mais perto ou mais longe de você? Hein? Mais longe. Mais Olha o desenho aí. mas eu não sei. Ai, meu Deus. Mais perto. Vocês estão olhando para o desenho. Eu vou mostrar aqui. Está aqui a mosca. Isso aqui é a mosca. A mosca está aqui. Tá? E tu tá vendo a imagem dela pelo prolongamento. Bem aqui, olha lá. Tá? Mais longe, professor. Mais longe. Tu vê ela mais longe ou tu vê ela mais perto? Tá bem aqui. Mais longe. Mais longe. A mosca tá nessa posição aqui. A mosca tá nessa posição, tu tá enxergando ela aqui. Tu vê ela mais longe ou mais perto? Mais perto. Mais perto. Mais É, perto. Mais perto. Agora nem com desenho aí dá pra ver que tá mais perto. Teu olho tá bem aqui, olha. Esse aqui é você, olha. Ei. Eu vou beber o café, professor. Ei, mas esse pessoal aí tá errando aí de leseira, porque olha lá.
É que tá cedo ainda, professor. A gente tá com É, sono. mas olha aqui. No início da aula, quem viu, eu mostrei aqui, olha. Esse slide aí. O que que tá escrito aí? Lê para mim. Lê para mim aí. Enquanto vocês não lerem, eu não vou sair daqui. Cadê, Lê professor? aqui. Lê aí. A o que tá escrito. imagem do objeto virtual está mais próxima da lâmina de vidro. Tá vendo aqui que a imagem aparece mais perto? E eu não estou mostrando isso agora. Eu já mostrei isso, falei, passei uns 2 minutos explicando isso aqui. Aí eu pergunto na questão a mesma coisa, o cara ainda fala que ele vê mais longe. É sono isso, é? É sem o café. Dá uma olhada no desenho aí de novo. Vocês entenderam agora o desenho aí? Sim, agora eu entendi. Sim, Vi na Quando hora. tu vai lá no shopping, lá na C&A, antes de tu entrar na loja, lá na Marisa, tu olha lá de fora, aparece a roupa mais perto. Quando tu entra, ela está mais longe do que tu pensava. Então, pra gente, ela aparece mais próxima. A imagem ela é virtual porque ela é formada por prolongamentos. Tudo bem, galera? Beleza? sim. Posso passar outra? Manda que Pode. Se eu colocasse essa aí na prova, agora você não erraria mais, né? Tenho certeza que não. Aí Vamos tem lá. que botar a imagem também, professor. Tem que botar esse... Ah, mas a imagem já é a resposta, assim. Só se eu colocar de cobrir lá para vocês, só cobrir. Vamos lá. Vamos fazer a próxima aqui, dá uma olhada aí. Vou colocar a fórmula aqui, ó. Ele quer o desvio lateral, né? Eu prometi que eu ia dar a fórmula. Desvio lateral é igual, assim que estava lá, olha lá. Espessura, que multiplica essa razão aqui, seno de I menos R, seno de I menos R, sobre o cosseno de R, olha lá. Tudo bem? Então, aqui, nesse desenho aqui, a espessura da lâmina é essa daqui, ó, essa distância aqui, entre as duas faces paralelas, tá? Então, ele fala assim, sobre uma lâmina de vidro de 4 centímetros de espessura, então ele está te dando a espessura, é o E. Essa espessura vale quanto, professor? Vale 4 centímetros, olha lá, vou fazer junto com você. Tá? A espessura é essa distância. Tudo bem, galera? Índice de refração do vidro é raiz de 3. Então, índice de refração é aquele N. Índice de refração do vidro é igual a raiz de 3, olha lá. Tá? Estão mergulhadas no ar. Se vocês lembrarem, o índice de refração do ar sempre vale 1. Índice de refração do ar é igual a 1. Tudo bem? Tá? Como mostra a figura, tu tem o desenho lá. Calcule o deslocamento lateral do raio emergente em relação ao raio incidente. O deslocamento lateral, tu vai calcular por essa fórmula aqui, ó. Ele depende, eu preciso de quem aí? Eu preciso da espessura do E, e esse E vai multiplicar o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Essa fórmula eu dei para vocês lá, apareceu 2 vezes durante a aula, tá? Então, a espessura eu já tenho, o ângulo de incidência eu tenho, que é 60, só que eu não tenho o ângulo de R. Uma pergunta aqui para vocês, quando esse raio de luz aí entrar no vidro, ele vai se aproximar ou vai se afastar da normal? Quando ele passa do meio menos denso para o meio mais denso. Esse ângulo aí, ele se afasta ou se aproxima? Ele se aproxima, né? Porque lembra quando passa da região menos densa para mais densa, ele aproxima. Ou seja, o ângulo R aqui dentro, ele tem que ser menor que 60, certo ou não? Certo? Certo. Então, a única coisa que a gente não tem aí, que a gente está precisando, é desse R. Não precisa do R aqui? Sim ou não? Sim. Dá uma olhada aqui na fórmula, aqui do lado, o que tu vai precisar? Que tu vai entender. Tu tens o E, ele deu essa espessura aqui?
Deu. Quanto é que ela vale? Quase Quanto centímetros. vale de espessura? 4 centímetros. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele te deu. O ângulo I é o ângulo de incidência. Ele deu ou não deu o ângulo I aqui? Quanto é que Deu. vale? 60. Então eu sei, né? Aí falta o R. O R eu não sei, só sei que ele é menor que 60. Então, antes de tu aplicar essa fórmula aqui, tu tens que calcular esse R. Aí tu acha, como é que eu vou calcular, professor, esse R? Através da lei de Snell, que a gente aprendeu em aula passada. N1 seno de I, né? Índice de refração do ar. Vou fazer aqui para vocês, tá? Vocês não vão copiar, vocês vão só prestar atenção. Vezes o seno do ângulo de incidência, que no caso, qual é o seno do ângulo lá em cima? O seno de 60. Presta atenção. Tá? É igual a índice de refração do vidro, que é o N do vidro. Essa lei é a lei de Snell que eu estou aplicando. Vezes o seno de R. Eu estou querendo calcular exatamente esse R aí. Olha. Então, essa fórmula aí que eu vou usar, que é a lei de Snell, para eu calcular esse R. Se eu souber esse R, aí eu volto para cá, jogo aqui e calculo o desvio. Então, vamos calcular aqui. Quanto vale o índice do ar? Dá uma olhada aí. Está aqui do lado. Quanto é que vale o índice de refração do ar? Responde aí. Hein? 1. É 1. Está bem aqui, ó. Quem não está vendo, que o colega está falando, está bem aqui, ó, do lado, embaixo do índice de refração do vidro. Tu vai colocar 1 aqui. Eu cheguei a fazer uma tabela de seno e cosseno para vocês, 30, 45 e 60 numa questão. Parece que fez. Seno de 60 é raiz de 3. Não me lembro. É raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Tá? Raiz de 3 sobre 2 o Não. seno. Eu acho que quem Tá? fez com a gente foi o professor de matemática. Eu fiz também. Eu lembro. Mas tudo bem. Só olhar lá na minha gravação da aula de refração que eu fiz uma tabela aqui. Seno, cosseno. Eu falei 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí divide por 2. Eu fiz isso também. Então, olha lá. Presta atenção. Índice de refração do vidro é raiz de 3. Ele deu na questão para ti. Bem aqui, ó. Joga o raiz de 3 aqui, ó. Vezes o seno de R, que eu estou querendo calcular. Tudo bem? Aí, o que que aparece igual dos dois lados aí que eu posso simplificar? A raiz de 3. A raiz. A raiz. Aí, tu corta essa raiz de 3 dos dois lados aqui, ó. Cortei a raiz de 3. Ficou 1 sobre 2. É igual ao seno de R. Ou seja, o seno de R, ele vale meio. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Quanto vale o R se o seno dele vale meio? Qual o ângulo que o seno vale meio? Sabem? Da tabela? É 30? É 30. Aqui, ó. Então, como essa fórmula de Snell, ela não acha o ângulo, ela acha o seno dele. Aí, eu sabendo o seno, eu tenho que saber o ângulo, né? Então, eu encontrei o seno de R aqui. Então, eu já sei que esse R aqui dentro vale 30 graus. Agora, eu tenho tudo para eu poder calcular o desvio. Eu tenho a espessura, que é 4. Eu tenho o I, que é 60. E tenho o R, que é 30. Tudo bem? Entenderam como eu cheguei no R aí? Sim. Tudo bem? Eu apliquei a lei de Snell. Essa lei de Snell a gente já viu. Não vamos dizer parece que sim, porque a gente já viu numa aula aí, a lei de Snell. Seno de I. Tudo bem? É que vocês não estão estudando, que era para estar estudando valendo. Que vocês estão pensando na pandemia, estão esquecendo que tem que estudar. Final do ano, o pessoal lá do MEC, ele não quer saber se teve pandemia, eles não vão adiar a prova, igual esse ano. Eles vão dizer, olha, não precisa mais adiar, não sei o quê, a prova é tal dia. Então, vamos começar a estudar valendo, tá bom? Aí, eu tendo esse cara, eu vou substituir todos esses elementos aqui, porque o que ele me pediu na questão foi para calcular esse desvio, tá? Tudo bem? Então, é 30. Eu fiz aqui, tudo isso que eu fiz aqui está resolvido no próximo slide, tudo que eu fiz aqui. Eu só fui resolver para vocês aqui, fazendo assim, explicando, passo a passo, que é para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou mudar o slide aqui, tá tudo isso feito lá, olha lá. Tá? Dá uma olhada. Pela lei de Snell, calculamos primeiro o ângulo de refração. Então, N1 seno de I, N2 seno de R.
Aí o ângulo de... O índice de separação do 1, que é o A, vale 1. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O índice de separação do vidro vale raiz de 3. A gente fez isso aqui lá, não foi? Olha lá. Aí cortamos a raiz de 3. Tá vendo aqui? Aí seno de θ2 igual a meio. Então o ângulo de refração lá, que ele está chamando de... Em vez dele chamar de I de R, ele está chamando de θ1 e θ2, tá? O ângulo de θ2 é 30. Aí agora, com esse 30, a gente vai aplicar a fórmula do desvio, certo? Que tá aí, olha lá. Ainda mostra uma imagem aqui, olha, do vidro, né? Como ela vai sofrer um desvio, o ângulo que a gente descobriu é esse aqui de 30, o R, né? A gente quer calcular esse D aqui, que é o desvio. Esse D aqui, ó. E esse D é dado por aquela fórmula. É igual a espessura, olha lá. Espessura vezes seno de I menos R sobre o cosseno de R. Essa fórmula aqui, numa questão eu te dou, tá? Ele não vai te dar na prova, mas eu te dou aqui na minha. Olha, minha letra tá horrível aqui, porque eu não tô fazendo no quadro. Vou mostrar para vocês no slide aqui, olha lá. Tá? Se bem que aqui ele nem fez assim, né? Ele não fez, ele utilizou outra maneira. Então, vamos fazer pela fórmula que é melhor. Deixa eu fazer aqui. Melhorar aqui minha letra. Desvio é igual a espessura vezes, aí tem aquela razão aqui, seno de I menos R, seno, dentro do parêntese, tu coloca I menos R, tô quase indo pro quadro aqui para fazer para vocês no quadro, sobre cosseno de R. Querem que eu faça no quadro isso aqui? Que tá escroto para fazer aqui. Posso fazer no quadro? Pode. Sim. Pode. Espera aí. Fazendo o quadro aqui. Tudo por vocês, tudo para vocês aprenderem. Espera aí, Chico, sai daqui de baixo. Deixa eu parar aqui. Pegar aqui o apagador, peraí. Isso aqui eu estava dando aula ontem para outra turma, de outra escola. Vocês conseguem ver bem daí esse quadro? Dá para ver bacana? Sim. Sim, professor. Sim. Dá para ver, né? Então eu vou resolver essa questão aí para vocês aqui no quadro, porque ele fez, só que a maneira que ele fez aí, acho que é mais trabalhosa do que se a gente aplicar a fórmula. A fórmula sai direto. Então eu quero calcular o desvio. Olha lá. O desvio, a fórmula é espessura vezes seno, aí parêntese, I menos R sobre cosseno de R. Não é essa fórmula aí? Tudo bem? Sim. Se eu apagar a luz aqui, melhora ou piora, assim? Melhor. Melhora, professor. Melhora, porque estava dando reflexo, né, da lâmpada aqui. Aí, olha lá. Então, vamos lá. Tu lembra que a espessura ele deu que é 4 centímetros? Sim. Sim. Vezes seno. Quanto vale aqui dentro? O I vale 60. Tu tá lembrado que o I vale 60? Sim. Sim. Quanto foi o R que a gente achou? 30. Tá aí, ó, fica 60 mil. Olha, quando vocês viram a fórmula pela primeira vez, vocês ficaram com medo, acharam difícil. Aí eu vou fazer aqui, vocês vão ver que não é difícil. Aí embaixo, cosseno de R, que é o cosseno de 30. Tudo bem? E aí esse desvio vai ficar 4. Seno de 60 menos 30, ou seja, isso dá seno de 30, né? 60 menos 30 aqui dentro do parêntese, não dá 30? Sim. Sim. Sobre o cosseno de 30. Tá? Então, isso vai ficar igual a 4. Quanto é o seno de 30, professor? É meio. Tá? Seno de 30 é meio. Dividido por cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
Então, é essa conta que vocês têm que fazer lá. Aí, o que eu faço? Esquece o 4 aqui, tá? Esquece o 4. Deixa ele lá. Vamos fazer a primeira divisão de fração. 4 vezes divisão de fração. O professor de matemática disse que tu conserva a primeira é 1 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda, tá? Eu vou inverter. Raiz de 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre raiz de 3. Lembram dessa propriedade de matemática? Toda vez que eu tenho uma divisão de fração, eu conservo a primeira, o 4 por multiplicação no final, tá? A primeira é meio, eu vou conservar ela e vou inverter a segunda multiplicando aqui, ó. Tudo bem? Lembram disso aí, de matemática? Sim. Aí dá para cortar alguém aqui? Posso cortar esse 2 com esse, não pode? Pode. Pode. 4 vezes 1, quanto é que dá? 4. 4. 4. Aqui embaixo vai ficar só quem? Raiz de 3. Raiz de É. 3. A resposta é 4 sobre raiz de 3. Ah, mas na questão onde deu a resposta lá 2,3. É porque a gente tem que racionalizar, né? Quando fica a raiz embaixo, o professor de matemática, ele deixa a raiz embaixo? Ele fez isso ontem, parece. Ah, então pronto. Então nem vou mais fazer. Como é que faz agora aí? Repete a raiz, parece. Em cima e embaixo. Multiplica em cima e embaixo pela raiz, não é assim? É, isso mesmo. Pois é. É por isso que eu tenho que cobrar vocês. Olha, gente, eu cobro vocês pelo bem de vocês, tá? Então, aqui, como é que vai ficar aqui? Dá pra ver se eu escrever aqui embaixo, não dá? 4 raiz de 3 dá 4 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Aqui embaixo sobra o 3. Ou raiz de 3 ao quadrado, aí tu tira ele. Essa conta aqui embaixo dá isso aqui, ó. Raiz de 9 é 3, tá? Aí, essa raiz de 3 é 1,7, parece. Tá? Se tu for calcular, for fazer na calculadora. Então, isso dá 1,7 dividido por 3. E aí, se tu multiplicar, fazer essa divisão, tu vai encontrar aproximadamente 2,3 centímetros. Acho que essa que é a resposta que ele deu lá. Quer tirar foto, bater print aí? Sim. Dá uma olhada aí. Enquanto eu vou melhorar a claridade aqui. Já tirei. Tá? Só um instante. Dê uma olhada aí para vocês entenderem o que foi feito. Acho que ficou mais claro agora. Tá melhor a claridade agora aqui, né, no quadro? Tá ótimo. Sim. Deu para entender essa questão? Sim. Deu, A professor? gente precisava primeiro... a gente precisava primeiro calcular o ângulo R, que a gente não tinha, tá? E aí depois a gente aplicou a fórmula do desvio. Sempre vai ser essa fórmula do desvio. E, que é a espessura, vezes seno de I menos R sobre cosseno de R. Aí repare que a física acaba bem aqui, né? Não tem mais física agora. É só matemática, tá?
Então, o aluno do terceiro ano, mesmo quem tem dificuldade, que é normal, né, de relembrar, pegue e comece a estudar, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, mande mensagem para mim, que eu ajudo. Só não vão mandar mensagem meia-noite, 1h da manhã, que não dá. Mas, durante o nosso expediente da aula, né, até de tarde, eu atendo. Agora, só não à noite, tá? Aí pode perguntar, se vocês precisarem. Aqui no nosso slide, ele fez, parece, de outra forma, mas deu esse mesmo resultado, quer ver? Olha lá. Aí ele encontrou lá essa resposta, 2 raiz de 3, né, o desvio, aproximadamente. Tudo bem? Beleza, galera? Ficou entendido agora? Agora sim, professor. Beleza. Eu falei, no início é difícil, mas depois vocês vão compreender, tá bom? Vocês vão até querer que caia isso na prova, que vocês já entenderam. Quando a gente aprende, a gente gosta, a gente acha fácil. Tem mais alguma? Essa teórica. Essa daí, quem errar vai ficar de castigo, porque eu expliquei também aí. Dá uma olhada. Ainda tem outras alternativas, tá? Primeiro lê essa parte aí. Toda hora eu passando álcool na minha mão. Eu tô sozinho aqui em casa. Imagina quando eu saio na rua, eu levo um vidrinho de álcool. Não pode sair na rua hoje, né? Lockdown, né? Se sair da rua, é multa, 150 pau. Se tu disser, a não ser que tu vá na feira, tu vá na... Mostra o dinheiro, eu vou aqui na feira, cadê o dinheiro? Não tem, não, então é mentira tua. 150 de multa. Mas se não tem dinheiro nem pra ir na feira, pagar a multa. Se tu for na feira e tu não comprovar que tu tá indo na feira, tu vai pegar multa, se te pegar. Ou não, no mercado, tem que levar o dinheiro ou o cartão de crédito para mostrar que tu ia comprar. Se tu ia só bater perna para lá... Ontem eles não estavam multando, eu vi na televisão, mas a partir de hoje, quem for pego e não tiver uma justificativa, não tiver um documento, aí é multa. Sim, meu filho, já deu tempo de ler? Já, pode mudar. Pode mudar, né? Deixa eu ler, que eu não li antes de eu mudar. Um feixe cilíndrico de luz incide perpendicularmente na superfície plana de 2 meios ordinários opticamente diferentes. Então, o que ele está dizendo para ti é que tem uma lâmina aqui, tá? E tu está incidindo luz perpendicular. Eu mostrei um desenho desse aí, tá? Pode-se afirmar que vamos ler lá aquele lado. O feixe refrata se desviando fortemente. Lembra que quando eu falei que ele atravessa perpendicular, ele não sofre desvio. Vocês lembram disso ou não? Sim. Então, ele vai atravessar, então a letra A está errada. Ele só ia sofrer desvio se ele entrasse nessa direção, assim, ó, oblíquo, né? Ele é aproximado da normal. Mas como ele entrou perpendicular, bem aqui escrito, ele não vai sofrer desvio, está errado. Letra B. O feixe não sofre refração, está errado. Ele vai atravessar a lâmina. Sofre sim, está errado essa. Letra C. O feixe não sofre reflexão, está errado. Nunca ocorre só um fenômeno, só que alguns predominam. Aqui vai predominar a refração, mas uma parte da luz é refletida de volta, tá? Tudo bem? Então, só que predomina a refração. Então, ele dizendo que não sofre nada de reflexão, está errado a letra C. Então, todas aquelas já estão erradas. Letra D. Ocorre reflexão com consequente alteração da velocidade? Não. Por quê? Porque quando reflete, volta para o ar. Então, a luz que sofreu reflexão, olha lá, uma parte atravessou a lâmina, outra parte voltou. Essa parte que volta, ela não muda de velocidade, só muda de velocidade quando muda de meio, tá? Então, o raio refletido que voltou, esse que voltou para cima aqui, ele não muda de velocidade. Só muda quando passa do ar para o vidro. Então, pode ser letra E. O que diz a letra E?
Lê aí para mim a letra E. Estão me ouvindo? Sim. Sim. O que diz a letra E? Sim. Ocorre refração com a consequente alteração do módulo da velocidade de propagação. Então, quando a luz passa para o vidro, ela vai sofrer um fenômeno chamado refração, e aí ela vai diminuir de velocidade. Então, tem duas parcelas, o que é para vocês entenderem nessa questão aí? Três coisas. Como ela entrou perpendicular, ela não vai sofrer desvio. Tá? Primeira observação. Segunda, quando ela bate no vidro, nem toda a luz passa para o outro lado. Uma parte volta, uma parte sofre reflexão, tá? E a parte que que sofre reflexão, ela não muda de velocidade. Já a parte da luz que entra no vidro, ela vai sofrer refração sem desvio, mas toda vez que sofre refração, muda de velocidade. Tá? Então, ela vai mudar de velocidade. A resposta seria a letra E. Tá aí o comentário para vocês. Se quiserem tirar print, bater foto. Todos entenderam essa questão 3? Sim, professor. Sim. Sim. Posso Sim. passar? Já copiaram? Pode. Essa daí. Eu não queria resolver muitas questões, não. Eu queria tentar deixar para vocês fazerem em casa as outras, tá? Acho que eu vou resolver só 4. Só 3. Tá bom? Só até 3, Érica? 5 para mim é? Não, mas eu acho que a apostila de vocês tem só, não tem 10, acho que tem menos. Acho que tem mais 6 ou 7, eu nem lembro quantos eu botei. Se eu fizer 5, eu vou fazer a maior parte. Você não se importa? Você não se importa de eu fazer mais? A gente não se importa não, professor. Pode fazer. Vamos lá. Um raio de luz R atravessa uma lâmina de vidro. Se fosse essa primeira questão, vocês iam ter dificuldade. Como eu já mostrei como resolve o desvio, eu acho que agora vocês não vão ter dificuldade, tá? De entender isso daí. Um raio de luz R atravessa uma lâmina de vidro de faces paralelas, né? Imersa no ar, tudo bem? Sendo parcialmente refletido nas duas... Lembra que eu falei que sempre sofre uma pequena parte sofre reflexão? Tá aqui, ó. Nem toda a luz que incide vai atravessar, uma parte volta. Sendo parcialmente refletido nas duas faces. Então, tem um ângulo aqui, o A, que é o ângulo de incidência, tá bom? Esse B é o ângulo de reflexão. O C é o ângulo de refração, tá? O D é o ângulo de incidência na lâmina com o A. E o G é o ângulo de refração de novo. Quem está atento desde o início da aula, sabe que o ângulo que ele sai aqui, o G, tem que ser igual ao ângulo A, né? Ele sofre apenas um desvio lateral, né? Mas o ângulo que ele faz com o ar na entrada, com a normal na entrada, tem que ser igual ao ângulo que ele faz com a normal na saída. Então, na verdade, esse G aí, ele é igual ao A. Esse ângulo G aqui é o I. Lá no primeiro slide eu mostrei, eu chamei isso aqui de I, isso daqui eu chamei de R, aqui eu chamei de R de novo, se aqui é R, aqui vai ser I de novo. Tá? Só que aqui ele não está chamando de I, ele está chamando de A. Então, esse A, ele é exatamente igual ao G lá embaixo. Tá? Porque é o ângulo que ele forma com o ar. Não vai mudar. Assim como o ângulo que ele forma com o vidro, ele está chamando de C, tem que ser igual a esse D aqui. Ó. O ângulo da normal com o vidro aqui. Tá? É isso que ele vai perguntar para ti. Ó. Considerando os ângulos indicados no esquema, o ângulo Q é igual a quem? Quem é o ângulo Q que ele está chamando? O ângulo Q é esse ângulo aqui, olha. Tá? Que ele forma com o vidro, que no caso seria esse ângulo aqui, olha, gente. Presta atenção. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de X, que é o mesmo Q, porque repara, se eu somar esse X mais o A, tem que dar 90 graus, ó, porque a normal, que é essa linha imaginária, ela sempre é perpendicular. Então, A mais... Então, esse Q aqui é exatamente igual a esse X. Vou até colocar esse Q aqui em cima, pronto.
Então, Q mais o A tem que ser 90 graus aqui, ó. Igual aqui embaixo, ó. Q mais o G é 90, porque é o ângulo que a normal forma com a superfície. É a soma desses dois ângulos. Assim como desse outro lado aqui, ó. Isso aqui também é 90 graus, olha lá. Isso aqui também é 90 graus. Tudo bem? Então, ele quer saber o Q. Então, eu vou dizer o seguinte aqui, galera. O Q mais o G tem que ser igual a 90. O Q mais o ângulo G, que é o mesmo ângulo A lá em cima, isso aqui é igual a 90 graus, porque é o ângulo que a normal forma com a superfície. É sempre 90. Como ele quer o Q, eu vou passar esse G para o outro lado, negativo. Então, esse ângulo Q, ele vai ser o 90 menos o G. Estou com preguiça de ir lá para o quadro de novo. Tá aqui, ó. Ângulo Q é 90 menos G. Bora ver se tem essa resposta lá. Ângulo Q, 90 menos G. Seria a letra D, né? Porque eu falei que esse ângulo G é igual a... Eu não falei que esse ângulo G tá bem aqui, ó, no quadradinho. Então, eu posso dizer, tá aqui, vamos lá. Esse ângulo Q, eita, tá horrível aqui. É doido, é? Fazer com o mouse aqui é horrível para mim escrever assim. Q é 90 menos G. Só que eu falei bem aqui para ti que esse G é igual a A. Né? Então vai ser 90 menos A. Acho que isso é a letra D que tem lá, quer ver? É aqui, ó. Ele quer saber o ângulo Q. Bora ver aqui a resposta dele. Os raios incidentes e emergentes são paralelos e, portanto, são iguais. Os ângulos A e G são iguais. Então, a resposta é a letra D. 90 menos A. É o que a gente marcou aqui. Entenderam aí, galera? Sim, professor. Sim. Beleza? É só aquela história lá do ângulo. Sempre vai ser isso, professor? Sempre? Tá? Vou parar aqui para mostrar aqui para vocês o negócio. Está bem aqui, olha. Olha lá. Olha esse desenho aí que tu vai ver. Então, aqui ele chamou de A, aqui ele chamou de G, olha lá. Não são iguais? Olha, aqui é I, aqui é I. Aqui é R, aqui é R, né? Aí o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, sempre a soma desses dois ângulos aqui do lado é 90. Então, a soma desses dois aqui vai ser 90. Porque a normal, ela forma 90 graus com a superfície. Então, a normal, ela é a soma desses dois aqui, do I mais esse outro. Nesse caso aqui, do I mais do Q mais o G lá, tá? Então, foi esse raciocínio que eu usei lá para resolver essa questão. Fazer a última aí, então, para vocês. Dá uma lida aí. Primeiro lê, que depois eu mudo o slide. Já deu tempo de ler?
Já, professor. Vamos lá. O índice de refração de meios transparentes depende do comprimento de onda da luz. Essa dependência é chamada de dispersão. É responsável pela decomposição da luz branca por um prisma e pela formação do arco-íris. A gente já viu isso aqui, tá? Uma aula aí. Geralmente, o índice de refração diminui com o aumento do comprimento de onda. Considere um feixe 1 de luz branca incidindo sobre o ponto P de um prisma triangular de vidro imerso no ar, onde N é a reta normal, no ponto de incidência, como mostra a figura. Tá? Olha lá. Então, tu tens aqui luz branca, tá? Se vocês lembrarem o desenho, ela vai abrir nas 7 cores do arco-íris. Vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então, essa primeira que desvia menos é a vermelha. A que desvia mais é a violeta, tá? Com base nisso, avalie as afirmativas. Primeiro, o ângulo de refração da componente violeta, repara que a violeta que desviou mais, é maior do que o ângulo da luz vermelha. Não, tá errado. Como a violeta desvia mais, olha o ângulo de refração dela bem aqui, ó. Olha para o desenho. Esse ângulo aqui da luz violeta, ele é menor do que a luz vermelha. A luz vermelha, ela desviou menos, então o ângulo dela aqui é maior. Aqui ele está falando o contrário. Vê se vocês entenderam aí, me responda aí. Por que da violeta ele é menor e não maior? Porque ela desvia mais. Se ela desvia mais, o ângulo dela é pequeno. Ela vai se aproximar mais da normal do que a vermelha. Olha para o desenho lá que tu vai entender o que eu estou falando. Sim ou não? Sim. Sim. Olha aqui, o ângulo de refração da componente violeta, tá? É maior do que o ângulo de refração, é esse ângulo que ela forma com a normal aqui dentro do prisma. Como a violeta desviou mais, ela aproximou mais da normal. Quanto mais ela aproxima da normal, esse ângulo dela fica menor, fica pequeno. Já a vermelha sofreu um pequeno desvio, né? Então, o ângulo dela é maior, o ângulo de refração. Aqui ele está dizendo o contrário. O ângulo de refração da violeta é maior. Está errado a primeira. Vamos riscar aqui. A primeira está errada. Falsa. 2. Na figura, a cor vermelha fica na parte superior do feixe transmitido, a violeta na parte inferior. Tá certo, né? A vermelha não fica em cima? Na parte superior? Já desviou menos. E a violeta fica na parte de baixo, que desviou mais. Então, quando eu fiz o desenho lá, eu já te dei a resposta aqui da 2, né? Tá certo. Na figura, a cor violeta fica na parte superior. Tudo bem? 3. O feixe sofre uma decomposição ao penetrar no prisma, certo? E outra ao sair dele, que resulta numa separação maior. Tá errado. Ele só sofre decomposição quando entra no prisma, né? Quando ele sai, ele não abre de novo nas 7 cores. Ele já está aberto. Então, ele sofre uma dispersão, uma decomposição aqui, quando ele passa do ar para o vidro, que ele abre. Aqui, as cores já estão separadas dentro do prisma. Quando passa do prisma para o ar, elas continuam separadas. Não houve uma outra decomposição aqui. Entenderam o que eu expliquei? Sim ou não? Sim. Então, elas se separam aonde? No início ou na saída? Quando entra aqui na primeira parte ou na saída? Saída. Hein? Elas se separam aqui na primeira parte. Na saída, elas já estão separadas, desde aqui de dentro do prisma. Então, não ocorre 2 decomposições, só ocorre uma, que é aqui nessa entrada. Aqui na saída, elas já estão separadas, tá? Aqui ele está dizendo que ocorre 2 dispersões, olha lá. O feixe sofre uma decomposição ao penetrar no prisma e outra ao sair dele. Não, só uma, só quando entra lá, que elas se separam. Na saída, elas já estavam separadas lá dentro do prisma. Deu para entender? Deu, prof. Agora sim. Sim. Qual é a que está correta aí? As 3? A 1, a 2, a 3? Qual é que está certa? A 2. A2. A 2. Então, você marcaria qual alternativa aí? A letra B. Letra B. B de bola?
Tá aí, olha, solução. A primeira falsa, a segunda correta e a terceira falsa. Eu tava com muito medo de vocês não entenderem esse assunto, que ele é um pouco chato, um pouco difícil. Por isso que eu fui bem devagar. Deu para entender a aula? Deu, prof. Sim. Sim. Alguém pode bater um print aí de quem está online, aqui pelo celular mesmo, e jogar lá no grupo a frequência? 2 prints aí, né, para sair todo mundo. Certo? Podem fazer isso? Sim. Então, tira um print aí do teu celular de quem está assistindo a aula e vai ser a frequência de vocês, tá? Sábado, vocês querem continuação ou que eu passe um vídeo de novo de algum assunto da física? Vídeo. Vamos passar um videozinho sábado, né? Com a aula. Isso. Um filme, alguma coisa assim, tá bom? Professor, o senhor disse que ia passar a continuação daquele vídeo que a gente viu na aula passada. Ah, que tava bacana aquele vídeo, né? Então eu continuo, que não deu tempo, né? Vocês querem ver o final, né, daquele? Sim. Isso. Ah, beleza. Então, se vocês não tiverem mais nada, nenhuma pergunta, estão liberados da minha aula, tá bom? Obrigado. Se protejam. Olha, todo o tempo eu tô aqui com álcool na mão. Não saiam de casa, tá? Se sair, sai só uma pessoa, não pode sair muita gente. E no supermercado também não pode ir 2, só pode 1, parece. Se protejam aí, até enquanto tiver vacina, né? Todo mundo. Tá bom? Bom dia para vocês, tá, queridos? Bom dia, professor. Gostaram da aula, né? Deu para aprender, né? Foi só filé essa aula mesmo. Ah. Beleza, então. Tchau, galera. Bom dia. Tchau, Professor. professor. Bom dia. Tchau. Perguntaram no chat se vai ter avaliação. Hein? Ou se vai ser só trabalho. Perguntaram no chat se vai ter avaliação ou se vai ser